Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Durante os próximos dias 9 e 10 de maio, docentes de todo o Brasil irão escolher nas urnas a gestão que estará à frente do Andes Sindicato Nacional pelos próximos 2 anos. E o pleito que se aproxima trará à categoria uma novidade com relação aos anteriores, já que 2 chapas, depois de algum tempo, postulam a direção da entidade. A chapa 1, Andes Autônomo e de Luta, e a chapa 2, Renova Andes. E é para falar das leituras e propostas apresentadas pela chapa 1, Andes Autônomo e de Luta, que iremos receber hoje o professor do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Maria, Carlos Pires. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a eleição do Andes Sindicato Nacional. Antes de começarmos com a entrevista, é importante destacar que está disponível aqui mesmo na descrição do vídeo a entrevista que realizamos com a chapa 2 Renova Andes e também que ambas as entrevistas possuem uma série de regras comuns previamente apresentadas e acordadas com cada uma das chapas. Professor Carlos Pires, seja bem-vindo e obrigado pela disponibilidade e atenção em falar conosco. Professor, o senhor é candidato a primeiro vice-presidente da Regional Rio Grande do Sul pela chapa 1 Andes Autônomo e de Luta, correto? Sim. Professor, a minha primeira pergunta é a seguinte. Caso vitoriosa, qual será a prioridade ao assumir a direção do Andes Sindicato Nacional? Nós temos, ao longo da nossa história, defendido a universidade pública, gratuita e de qualidade, e entendemos que, nesse momento difícil da vida nacional, o movimento docente, de modo especial o nosso Sindicato Nacional, ele precisa estar na rua, estar chamando a luta, e para que ele possa desenvolver essa atividade, ele precisa ter autonomia e independência em relação a partidos políticos, a administrações e a governos. Então, a nossa principal característica é essa. Não achamos que os militantes do movimento docente não tenham que ter a sua opção partidária, mas nós entendemos que o sindicato tem que ser autônomo e independente em relação a todo e qualquer partido. Perfeito. Professora, minha segunda pergunta é a seguinte. A baixa mobilização da categoria não é uma exclusividade do movimento docente. Pelo contrário, é uma realidade em boa parte das organizações da classe trabalhadora. Mas ainda assim é um fenômeno que preocupa. Qual é a avaliação de vocês a respeito disso e o que a chapa apresenta como proposta para reverter esse quadro de baixa mobilização? Entendemos que efetivamente, a baixa mobilização e o desinteresse pela luta política é uma característica do movimento dos trabalhadores, de um modo especial no Brasil, e isso se reflete também na categoria docente. Nós entendemos que precisamos continuar buscando as bases da nossa categoria profissional, visitando as salas de aula, visitando as salas de trabalho, encaminhando discussões que possam, de algum modo, atender às reivindicações dos nossos docentes com relação à condição de vida e de trabalho. E entendemos que a luta não pode ser separada da luta dos servidores públicos federais, que, a certa medida, precisamos lutar unitariamente com os servidores dos estados e dos municípios, e essa luta está dentro de um conjunto mais amplo que abrange todos os trabalhadores brasileiros. Então, nós entendemos que precisamos ir à base da nossa categoria, mas precisamos fazer uma ampla mobilização
com outras categorias profissionais, porque o ataque aos trabalhadores, a retirada de direitos é constante, é contínua e atinge a todos indistintamente, sejam servidores públicos ou não. Professor, a minha terceira pergunta é sobre a greve, porque com a mesma frequência com que entra em pauta uma possibilidade de greve, novamente também entra em discussão a efetividade do movimento de greve. Qual é a avaliação da chapa sobre esse instrumento, o movimento de greve? A avaliação que fazemos é de que a greve é um instrumento eficaz quando bem trabalhada. Isso é, precisamos ter tempo de fazer uma boa discussão na base e boa articulação da categoria e, na medida do possível, uma articulação com os servidores públicos, mas entendemos que é um instrumento importante e o mais eficaz dos instrumentos de luta que a categoria dispõe, e por isso que precisamos trabalhá-lo com cuidado e com uma atenção devida. Perfeito. Professor, uma das principais críticas feitas pela Chapa 2, Renova Andes, referente às últimas gestões do Sindicato Nacional, trata da filiação do Andes à Central Sindical e Popular com Lutas, a CSP com Lutas, uma central que, na opinião da Renova Andes, isola politicamente o movimento docente. Qual é a opinião do senhor sobre essa crítica? A opinião que eu tenho sobre essa crítica é que a CSP com Lutas foi uma opção que o movimento docente fez diante das dificuldades que tínhamos com a central sindical ao qual estávamos filiados. Quando da reforma da Previdência de 2003, quando os nossos docentes perderam o direito à aposentadoria integral, a Central Única dos Trabalhadores saiu à rua em defesa do governo, não em defesa da categoria profissional, dos docentes. E, nesse sentido, ficamos 2 anos discutindo a desfiliação da CUT. Nós entendemos que a CSP com Lutas é um instrumento ainda embrionário. Temos dificuldades de articulação, mas acho que precisamos trabalhar mais vigorosamente no sentido de fortalecê-la, porque é um instrumento eficaz de organização dos trabalhadores. Nós vimos, no último período, uma greve geral desconvocada pela CUT e pela CTB, na última hora por telefone. Nós precisamos ter uma central que efetivamente esteja ao lado dos trabalhadores. E entendemos que a CSP com Luta é essa central e que precisa ser melhor construída e melhor enraizada no seio da categoria. Perfeito. Ainda sobre a CSP com Lutas, a entidade foi bastante criticada durante o processo do impeachment contra a presidente Dilma Rousseff por não ter caracterizado aquele processo como um golpe. O eixo da crítica estava nisso. A CSP com Lutas não caracterizou o processo como um golpe. Em algumas avaliações, isso inclusive embasaria a crítica do isolamento da entidade. Como a Chapa 1, Andes Autônomo e de Luta, avalia a postura da CSP com Lutas durante o processo do impeachment? Olha, nós já inclusive lançamos nota pública a respeito dessa manifestação. Nós não temos acordo com essa manifestação, mas entendemos que faz parte da disputa que fazemos dentro da central. Nós entendemos que esse não é o motivo de que os trabalhadores estejam isolados. Acho que o isolamento dos trabalhadores se faz quando se tem uma direção burocrática que cancela greves gerais organizadas de última hora e por telefone. É isso que desagrega e que afasta os trabalhadores da luta. Acho que a disputa que fazemos dentro da CSP com Lutas é uma disputa saudável e acho que faz parte do processo a divergência. A divergência faz parte do processo democrático. Nós não temos acordo com a nota da CSP, lançamos a nossa nota, mas achamos que é legítimo que a direção manifeste o entendimento que eles têm sobre esse processo. Não é o nosso entendimento. Perfeito. Já me encaminhando para o fim, professor, seguindo ainda no tema do impeachment, mas saindo da atuação da CSP com Lutas, existem algumas críticas com relação à atuação do próprio Andes, Sindicato Nacional, durante esse processo.
alegando que o sindicato se manteve alheio ao impeachment e foi gradativamente começando a participar, enfim, com notas, como o senhor mesmo mencionou, mas há uma crítica de que lá no princípio do processo o Andes não se envolveu. Vocês avaliam que houve uma mudança de postura do Andes e, se sim, por quê? Não avalio que tenha havido mudança de postura do Andes. Nós entendemos que o que aconteceu com o impeachment da Dilma Rousseff foi uma ruptura de um conjunto de acordos e que uma parte deste conjunto não estava e não está mais interessada em manter um governo de coalizão e rompeu. E entendemos que a Dilma Rousseff foi afastada sem ter cometido crime algum. O que está em jogo, na realidade, não é efetivamente descumprimento da lei. O que está em jogo é o desinteresse que aquele conjunto governante tinha e que fez a ruptura para aprofundar os ataques à classe trabalhadora. Isso é claro para todos nós. Perfeito. Professor, para encerrar minha última pergunta, para o professor que vai votar nos dias 9 e 10 de maio, resumidamente, qual é a principal diferença entre a chapa 1 e 2? Qual é a diferença de projeto, de propostas? Olha, eu entendo que a principal diferença de projeto e de proposta está na independência e autonomia em relação ao partido político, em relação ao governo. Nós entendemos, nós não temos selo de nenhum partido político e não defendemos o programa de nenhum governo, porque nós entendemos que precisamos ser autônomos para que possamos fazer a luta da categoria profissional, independente de qual seja o governo que esteja de plantão ou que possa ser eleito em 2018, o que vai garantir a conquista das nossas lutas vai ser a nossa capacidade de organização e de lutar por aquilo que nós entendemos que é adequado. Nada é dado de graça. Todas as nossas conquistas foram feitas com muita luta e nós acreditamos que, independente do governo que vai estar de plantão, só a luta muda a vida. Então, a nossa capacidade de organização e de lutar é que vai garantir a manutenção dos nossos direitos. Perfeito. Professor Carlos Pires, eu gostaria de agradecer pela sua atenção e disponibilidade em nos atender e conversar conosco. Obrigado pela oportunidade de manifestar o entendimento que temos sobre a conjuntura e sobre as eleições que se aproximam. Obrigado. Perfeito. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do professor do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Maria, Carlos Pires, que é candidato nas eleições para o Andes Sindicato Nacional, concorrendo a primeiro vice-presidente da Regional Rio Grande do Sul pela chapa 1, Andes Autônomo e de Luta. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. Aliás, no nosso site você também encontra todas as informações a respeito das eleições para o Andes, que ocorrem nos dias 9 e 10 de maio. E é importante lembrar que nos mesmos dias, a SEDUFISM também passará por processo eleitoral que apontará a gestão da seção sindical para os próximos 2 anos. Mas essas informações todas estão disponíveis no nosso site, cujo endereço é www.sedufism.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.